A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Se você faz parte da EBD, Escola Bíblica Dominical, da aula, é aluno, ou se não faz parte, é bom fazer, porque temos no trimestre de 2020, esse terceiro trimestre, uma lição maravilhosa, uma lição, poderosa, que tem por tema princípios divinos em tempos de crise. A lição deste domingo é a lição 1, que tem por assunto principal, Daniel ora por um despertamento. Olha só, uma lição profunda, uma lição maravilhosa. E logo após a vinheta, nós iremos estudar sobre esse tema que é rico para os nossos dias de hoje, tá bom? Você já orou hoje? Não? Misericórdia. Fique conosco e Deus irá falar com você. Louvado seja Deus, povo abençoado. Lição de número 1, Daniel ora por um despertamento. Irmãos, eu hoje quero ficar preso, digamos assim, entre aspas, neste rico assunto, a oração. Um assunto muito rico e para os tempos de hoje de crise na saúde, crise dessa pandemia aí que não acaba, só vai se estendendo, Seremos vencer orando, meus irmãos. Eu tenho aqui em mãos para você um material especial, um rico infográfico sobre a oração. A nossa lição, ela tem por textual Tiago 5, que fala assim, Tiago 5, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, Também temos assim nesta noite, por verdade prática, o seguinte assunto: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Amados irmãos, é nosso aqui quadro, informático, um gráfico informático. Temos aqui, alguns assuntos importantes para podermos tratar na lição 1 de nossa revista, sobre a oração, a eficácia da oração em nome de Jesus. Aqui embaixo temos os textos bíblicos, orar segundo a vontade de Deus. Também aqui embaixo temos os textos bíblicos, orar com obediência, com referências bíblicas, orar com humildade, também tudo isso com base bíblica, porque Deus quer que oramos, Deus sabe o que precisamos, isso expressa a confiança no Senhor, pedir crendo, isso expressa a fé. A oração de petição, intercessão e confissão de pecados, a adoração, o louvor e ações de graça. Orações não respondidas aqui, não respondida. O porquê que Deus não responde, algumas orações, tá aqui, alguns dos porquês, Então, meus irmãos, será uma rica lição para nós neste domingo. Não deixe de ir, tá, meus irmãos? Uma lição maravilhosa, princípios divinos em tempos de crise, Uma lição rica. Eu quero com você hoje aqui abordar rapidamente esse informático gráfico, oração. Tiago capítulo 5, versículo 16, A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. De que maneira, irmãos, podemos orar, A nossa oração só terá eficácia se for feita em nome de Jesus. Vamos ler aqui 1 Timóteo, irmãos, 1 Timóteo, no capítulo de número 2, de 1 Timóteo 2, somente o versículo 5, iremos ver, que a eficácia da nossa oração, quando ela é realizada em nome de Jesus. Fala assim a palavra de Deus, irmão, 1 Timóteo 2, 5, fala assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, o homem, né? Então, a nossa oração tem eficácia, né, quando é feita em nome de Jesus, porque ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, aqui no versículo 13, fala assim a palavra de Deus: e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Oh, aleluia, né? A nossa oração tem eficácia, porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, né? E quando nós oramos no seu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Não é em nome de Serafim, nem de Bartolomeu, nem de José, de nenhum outro nome, né? Somente o nome de Jesus Cristo é que a nossa oração será eficaz. Aqui em Atos 16, no versículo de número 18, fala assim a palavra de Deus, né? Fala assim: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Olha só, a oração feita em nome de Jesus, ela tem grande eficácia, né? Tem grande eficácia. Irmãos, note que a nossa revista, né, desse trimestre, a lição 1 especial, ela fala que através da oração, né, Daniel orou por um despertamento, né? Então, meus irmãos, nós temos que orar a Deus para que Deus faça por nós grandes coisas. E sempre quando nós formos orar, é orar segundo a vontade de Deus, né? A nossa oração é de acordo com o querer de Deus que ela será respondida. Note isso. Vamos ver aqui de novo o gráfico, né? Lá em 1 João, capítulo 5, eu até errei aqui, né? Ao colocar aqui o versículo, né? É 1 João, capítulo 5, lá no versículo de número 14 e versículo 15. Fala assim a palavra de Deus para nós neste momento especial, né? A nossa oração tem eficácia. Fala assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos, né, meus irmãos, né? Orar segundo a vontade de Deus. Note isso, né? Ele nos ouve quando pedimos a ele alguma coisa segundo a sua vontade. Oh, aleluia, né? Não é de acordo com o nosso querer, não, né? Nós temos as nossas precisões, as nossas urgências, mas não se esqueça, vai orar, falar com Deus, ore segundo a vontade de Deus, né? Aqui as demais referências, irmãos, leia em sua casa, tá bom? Para poder aplicar na aula no próximo domingo. Aqui, ó, orar com obediência, né, meus irmãos? Não adianta nós querermos orar, né, sem obedecer a palavra de Deus. Aqui nos Salmos 66, no verso 18, fala assim o salmista aos nossos corações. Ouça isso aqui, ó, como isso aqui é forte, ó. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Meu Deus do céu, né? Se eu der lugar à minha iniquidade, Deus não ouvirá o meu clamor, né? Já é um adianto, né, para esta etapa aqui do gráfico, ó, orações não respondidas, né? O que é oração? Oração é comunicação pessoal do homem com Deus. Quando você ora, está comunicando a Deus a sua alegria, a sua aflição, as suas angústias, as suas dores. Quando você está a orar, está a comunicar ao Senhor, né? Ao Senhor aquilo que você quer que Deus faça por você, né? Mas existe um impedimento na oração do homem, quando nós oramos a Deus sem obediência, né? Vamos ler aqui em 1 Pedro, irmão, aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, lá no versículo 12, fala assim a palavra de Deus. Ouça aqui, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações.
mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Perdão, está vendo só? Né? Pode haver impedimento em nossa oração, quando nós não andamos de acordo com o querer do Senhor, nosso Deus, né? Irmãos, para não ficar com o vídeo muito longo aqui no YouTube, vamos aqui pular para orar com humildade. Orar com humildade, a nossa oração é feita com humildade, né? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala assim, Tiago, ó, antes de dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, né? Aleluia! Quando não há humildade, há um coração soberbo, Deus vai resistir, né? Mas quando há humildade, Deus atende ao clamor do humilde. Irmãos, porque nós devemos orar, né? Por que Deus quer que nós oramos, né? Se Deus sabe o que nós precisamos. Lá em Mateus capítulo 6, interessante, isso aqui é muito forte. Mateus capítulo 6, lá no versículo 8, fala assim, né, a palavra de Deus, neste momento, aos nossos corações. Ouça aqui, ó, Mateus capítulo 6, fala assim no versículo 8, ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós necessitais, antes de vós lhe pedirdes. Aleluia! Se Deus sabe o que nós precisamos, então por que Deus quer que nós oramos? Meu Deus do céu! Vamos ver aqui por que é? Porque, meus irmãos, isso expressa a confiança no Senhor. Quando você ora a Deus, está expressando confiança em Deus, né? Eu sei que Deus sabe aquilo que eu preciso. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, né? Bartimeu, né? Que eu veja, né? Isso, meu irmão, expressa a confiança no Senhor, né? Quando nós oramos a Deus, oramos crendo. Mateus 21, versículo 22, fala assim a palavra de Deus, ó. Quando oramos crendo, tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Isso expressa a fé, né? Porque a oração de petição e intercessão, a oração é confissão de pecados, adoração e louvor e ações de graças. Meu Deus do céu, né? Deus sabe o que nós precisamos. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos confiança em Deus, né? Iremos pedir a Deus crendo, e quando pedimos a Deus intercedendo, aleluia, né? Com os pecados sendo confessados, adorando, com louvor e ação de graça, a nossa comunicação pessoal com Deus é atendida. Mas existem orações que não podem ser por Deus respondidas. Está aqui, ó, quando não oro com humildade, quando não oro com obediência, quando não oro segundo a vontade de Deus, quando não oro em nome de Jesus, a minha oração pode não ser respondida. Também quando eu oro em pecado, né, a minha oração não pode ser respondida. Isaías, profeta Isaías, né, o profeta messiânico, 59, lá no versículo 1, fala assim ao 3, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados recobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Meu Deus do céu! Amado irmão, baixe esse infográfico aí, tá bom? Para poder você aplicar, talvez, em um estudo futuro, ou nem de domingo pela manhã, né, que vai ser agora a lição 1, sobre Daniel ora por um despertamento, né? Daniel clama por um despertamento. Irmãos, que Deus possa abençoar você. Espero que esse vídeo para você venha a ser útil, né, futuramente. É um infográfico, meus irmãos, com informações valiosas para podermos crescer mais e mais na obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Curta o nosso canal, meus irmãos, tá bom? Pelo amor de Deus, curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva aí, para a glória de Deus. Nos abençoe, irmãos, tá bom? Se esse canal para você foi uma bênção, esta aula rapidinha, então nos abençoe para a glória de Deus, tá, meus irmãos? Fique na paz e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?